outro assunto com a minha próxima convidada, Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública. Olá, muito bom dia. Como é que avalia a importância ou até mesmo a necessidade destas provas, teste, destes ensaios? Ora, bom dia, agradeço desde já o convite. Ora, as provas até poderiam ser relevantes para tentar colocar os alunos em circunstâncias iguais àquelas que vão encontrar quando fizerem as provas finais, mas entendemos que tal não vai acontecer, porque as circunstâncias em que estas provas ensaios estão a ter lugar são completamente diferentes daquelas em que as provas depois, que efetivamente algumas vão contar até para a avaliação do aluno, vão ter lugar. Por exemplo, estas provas estão a decorrer esta semana durante os 5 dias da semana, podendo as escolas ajustar os seus horários de modo a terem as provas em vários dias. Tenho aqui o exemplo de uma escola que tem 13 turmas de 9º ano e que ao longo desta semana vai distribuir estas turmas por turnos para efetuarem as provas que vimos agora alguns alunos a concluírem. Ora, no máximo terá, num determinado momento, 4 turmas em simultâneo. Ainda que as provas finais de ciclo estejam previstas em 2 turnos, é muito diferente termos os 2 turnos do que termos o total de 20 turnos necessários, por exemplo, nesta escola durante esta semana. Portanto, as situações são completamente diferentes e estas provas, de modo algum, vão, como o Sr. Secretário de Estado disse há pouco, dar experiência para avaliar a capacidade no digital, porque estão a decorrer em situações completamente diferentes. Relativamente até a aplicação destas provas em termos de poderem ser contabilizadas para a avaliação, chama a atenção que elas são provas secretas, nem os professores têm acesso a elas. Também lembro que as escolas têm flexibilidade curricular que faz com que nem todos os alunos estejam a dar a mesma matéria na mesma altura. Eu desconheço a prova, tenho turmas de 9º ano, ainda não estou agora a fazer a prova porque sou da disciplina de matemática, mas não faço ideia daquilo que vai ser avaliado. Portanto, em grupo de disciplinar entendemos que elas não vão ser contabilizadas. Portanto, não estamos a encontrar... Pode haver aqui discriminação entre alunos? Também. Repare, se as provas finais de ciclo no 9º ano vão ter lugar em 2 turnos diferentes, começando um às 9h30 e o outro ao meio-dia, portanto, temos aqui uma diferença de horário que vai permitir até o contacto entre os alunos. Nós sabemos que o atual Ministério da Educação considera que os alunos, por exemplo, ficam muito responsabilizados ou que, por exemplo, o resultado destas provas no seu registro biográfico vai ter um impacto. Talvez seja também esta opinião que faz com que considere que, por exemplo, nas provas finais de ciclo, os alunos não vão contactar entre si, nem vão, portanto, falar sobre o que saiu na prova. Ora, assim sendo, nós colocamos em causa, inclusive, se o encarregado de educação dos alunos que vão fazer prova no 2º turno não poderão dizer que os do 2º turno têm, ou ao contrário, dos do 1º turno vão entender que os do 2º vão estar em vantagem. Temos aqui uma série de situações que têm de ser pensadas e nós, professores, que já temos uma carga de trabalho tão grande, não devemos ser cobaias nesta altura, nem propriamente os alunos para algo que nós sabemos que não vai ter o impacto. O digital é importante, sim, nós não estamos contra o digital, mas precisamos e os alunos mais mais pequenos poderão ter dificuldade em fazer estes exames digitais, estas provas digitais? Os mais novos? Alguma dificuldade, sim. Pelo menos este Governo já teve a coragem de retirar estas provas a nível do 2º ano. Neste momento passou para o 4º, 6º e depois a prova final no 9º ano. Mas ainda assim existem, efetivamente, constrangimentos. E há pouco ouvimos um aluno falar que, portanto, na última pergunta foi a única onde teve de escrever, porque está a fazer a prova de português. Quando acontecer a prova de matemática, que vai ser no formato híbrido, ou seja, vai ser a parte dele no formato digital e depois uma outra parte que é feita na folha de prova, que posteriormente vai ser digitalizada e depois os professores corrigem nesse formato. Portanto, em termos da sua aplicação, vai ter também algumas condicionantes. Verificamos existir aqui várias condicionantes que fariam, deveria o Ministério pensar como aplicar estas provas e se deveria ser efetivamente neste formato universal. Cristina Mota, muito obrigado por ter estado connosco. Uma boa semana. Obrigada, igualmente.